Tudo bem, pessoal? Do oitavo ano? Gente, hoje nós vamos dar sequência à nossa aula. Nós falamos na aula passada sobre os modelos cosmológicos, ok? Na aula passada nós falamos sobre a história de cada um dos personagens que contribuíram para o que nós sabemos hoje sobre o espaço, sobre o universo, né? Eles ajudaram bastante. E hoje nós vamos dar sequência à nossa aula sobre as leis de Kepler. Para isso, eu gostaria que você acompanhasse no seu livro didático, na página 7, página 8, 9, 10, 11. A gente vai falar 12 e também nós vamos falar também diferença entre peso e massa. Um resumo, tá? Também quero sugerir você para que você estude, veja também os vídeos do Positivo On, tá bom? Lá vai te ajudar bastante na plataforma do Positivo On. Ajuda bastante você a fazer os exercícios, ok? Vai ajudar no seu conhecimento. Bom, gente, leis de gravitação. Como eu te falei, o Kepler ele contribuiu bastante para o estudo dos astros, certo? E ele vem então com a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Qual que é a definição? Cai em prova, tá bom? Semana que vem nossa prova mensal. Então a lei de Kepler, ou a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Os planetas eles descrevem uma órbita elíptica, e o Sol está em um dos focos dessa elipse, né? Então essa é a primeira lei, definição da lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, pessoal, é a lei das áreas. O que acontece? O segmento, né, de uma reta que une o Sol a determinado planeta cobre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, desse modo a velocidade dos planetas varia ao longo das suas órbitas. Ou seja, você tem uma imagem aqui, ó. Deixa eu só mostrar para você aqui. Nós temos uma imagem da lei de Kepler. Segunda lei de Kepler. Essa imagem aqui, ó. Veja bem, tanto essa área como essa outra área, elas são iguais em tamanho, certo? Parece que não é, mas são. E quando um planeta gira em torno do Sol, eles têm tempos iguais. Porém, eles reduzem. Quando está lá perto do Sol, quando está nessa área que parece que é maior, mas é o mesmo tamanho, quando chega aqui, ele aumenta a velocidade, melhor, diminui a velocidade, e aqui ele aumenta a velocidade. Certo? Então, assim, em termos de tempo, são iguais, e de tamanhos, são iguais, ok? Então, resumindo, pessoal, a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, o segmento de uma reta, certo? Que une o Sol a determinado planeta, cobre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Áreas e tempos iguais, ok? Outro detalhe importante aqui também, podemos concluir que o astro se movimenta com maior velocidade quando estiver mais próximo do Sol, no periélio. Essa parte aqui, ó, se chama periélio. E essa outra parte aqui, que está mais distante do Sol, se chama afélio. Ok? E a terceira lei de Kepler, professor? É a razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio da sua órbita igual para todos os planetas do sistema solar, certo? É uma medida que eles usam, né? Ao invés de, porque eles calculam assim, a unidade astronômica é AU, é dada em AU, tá? É igual a 150 milhões de quilômetros, a distância do Sol para a Terra, 150 milhões de quilômetros, que é equivalente a 1 AU. Então, por exemplo, imagine você que o Saturno estiver a 30 AUs, então você multiplica 30 vezes 150 milhões de quilômetros, é basicamente isso. É uma unidade que foi dada, né? Uma unidade astronômica. 1 AU
1 ounce equivale a 150 milhões de quilômetros, certo? Foi dado dessa forma. Ok, pessoal? Gente, essas foram as 3 leis de Kepler. E a lei da gravitação universal foi proposta por Isaac Newton, certo? Ele viveu de 1643 a 1727. Então, essa lei da gravitação universal afirma que a força de atração entre quaisquer corpos que tenham massa no universo, existem alguns conceitos para isso, é maior quanto maior for a massa dos corpos. Então, quer dizer, quanto maior o planeta, certo? Mais força gravitacional ele vai ter. É por isso que a força de atração é diretamente proporcional à massa dos corpos. Se aumenta a massa, aumenta a força. Igual o planeta Terra em relação à Lua. Na Lua tem pouca gravidade. Agora, aqui no planeta Terra tem muito mais gravidade, certo? Outra coisa também, quanto menor for a distância entre os corpos, por exemplo, um astro que tem a mesma massa da Terra, mas está a 3 AU de distância do Sol, ou seja, 3 vezes 150 milhões de quilômetros, fica submetido a uma força gravitacional que é igual à 9ª parte da força de atração existente entre a Terra e o Sol. Então, lembrando, né, pessoal, que a Terra está a 1 AU do Sol, certo? Então, a unidade medida AU, unidade astronômica, corresponde ao que? A distância média entre a Terra e o Sol. Ok, pessoal? Importante também, essa lei trouxe a compreensão de que os fenômenos que valem para os corpos celestes também valem para os corpos na Terra. Ok? Basicamente isso é o resumo sobre a lei gravitacional, né? Falando um pouco de peso e massa, tem tudo a ver isso, está tudo interligado, né? Então assim, geralmente quando a gente fala, eu vou me pesar, eu tenho tantos pesos, eu estou acima do meu peso. Você vê, no cotidiano a gente sempre fala isso, né? A gente costuma falar isso, mas só que para a ciência é diferente, né? Eles não veem dessa forma. Através dos estudos, é claro, chegaram a essa conclusão. Então, por exemplo, a balança utiliza a comparação de massas em seu funcionamento, certo? Então, independente da aceleração gravitacional, do local onde foi medida a massa, o corpo utilizado para equilibrar a balança é sempre o mesmo. Então, a massa tem relação com a inércia, né? A inércia de um corpo. Ou seja, com a dificuldade de colocar um corpo em movimento, certo? Então assim, o dinamômetro, por exemplo, calcula o peso por meio de um sistema elástico. Portanto, se a aceleração gravitacional aumenta, o peso também aumenta, certo? Nós temos aí, pessoal, um cálculo básico, né? Como que eu calculo o peso? Você tem aí na sua formulazinha, ó. Temos uma fórmula aqui, onde peso é igual a massa vezes o G, que é a aceleração da gravidade. O peso, né, que é representado pela letra Pzinho, é uma força e por isso a sua unidade é medida em Newton. É dado em Newton, tá? A gente tem que lembrar também que para a força ser obtida em Newton, é preciso o quê? Que todas as unidades estejam em sistema internacional. Por exemplo, a aceleração da gravidade é em G, que deve apresentar como unidade o metro por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, m/s ao quadrado. E a massa é dada em m, que é em quilograma, certo? Tem uma continha que a gente faz, se der algum problema, você tem que resolver o problema através desse cálculo. Ok, pessoal? Show de bola! Basicamente isso, pessoal, sobre lei gravitacional, sobre peso e massa, né? Vai lá na sua plataforma né? E tem lá uns vídeos também sobre esse assunto. Não deixa de assistir, ok? Um abraço, até mais!